Aplaudam a Jesus. Que fim de semana Deus proporcionou para essa juventude. O cuidado de Deus, o amor de Deus, pai, mãe, familiar, amigo. Deus, Ele tem algo especial com a sua família. Deus tem algo único com a sua família. E se preparem, porque vocês vão receber filhos com um comportamento completamente diferente. Deus, Ele tem algo rápido com as famílias dessa igreja. Eu quero orar. Orar por sua semana, orar por sua família, orar porque nós temos a oportunidade de estar na presença de Deus. Orar porque nós temos a oportunidade de estar na casa de oração. Uma casa onde você entra destruído, derrubado, e Deus, Ele começa a transformar. Nós precisamos ser barro na mão do oleiro. E um barro, ele não dá ordem ao dono da obra. O barro, ele só obedece aquilo que Deus, Ele quer conduzir. Pai, em nome de Jesus, nós estamos como igreja. Nós queremos te louvar, nós queremos te adorar. Nós queremos dizer, Pai amado, que a tua presença é o que nos basta. Ebenezer, até aqui tem nos ajudado o Senhor. Que o Senhor venha levantar essa geração, e é uma geração, Pai amado, que vai impactar. Uma geração, Pai amado, apaixonada por vidas, apaixonada por almas, apaixonada por transformação. E a transformação não vai ser de fora para dentro, mas a transformação vai ser de dentro para fora. Nós abençoamos as famílias, nós abençoamos os lares, nós abençoamos os casamentos, nós abençoamos os seus filhos, nós abençoamos os seus negócios, nós abençoamos a sua saúde, porque hoje, meu irmão, a presença de Deus, ela vai se conectar com quem está disponível a enxergar aquilo que Deus, Ele tem reservado para a nossa vida. É tempo de se conectar com um período de paz, com um período de alegria, com um período de provisão, com um período de restituição. É isso que Deus, Ele tem derramado para todos nós. Se você quer isso para a sua vida, sinalize aplaudindo ao Rei, ao único. Aleluia. Meu Deus, que encontraço. Podem sentar. Aleluia. Deus é bom, povo bonito. Tem alguém que está visitando a igreja pela primeira vez? É um familiar, é um amigo, talvez é a primeira vez que você está aqui. Se você está, sem te constranger, tem como você levantar essa mão assim, ó? Que legal, um amigo aqui, uma amiga ali, um outro ali. Tem umas 10 pessoas, para a glória de Deus. Eu já quero que a igreja aplauda Jesus mais uma vez por essas vidas. Vocês são especiais. Que Deus abençoe a vida de vocês. Pode dar aquele clima de concentração. Vou pedir para apagar as luzes, por favor. Isso. A palavra de hoje é: você escolhe onde se conecta. Você escolhe onde se conecta. Só nós sabemos como está a juventude do dia de hoje, do dia a dia. Só nós sabemos onde o mundo está querendo nos conectar. Mas também tem um Deus que quer se conectar conosco. E essa conexão não vai te matar, não vai te destruir, muito pelo contrário, vai trazer transformação que vai gerar vida. E normalmente você começa a enxergar mediante os ambientes que você se conecta. Quando você se conecta num ambiente pesado, eu não sei você, mas eu tenho a sensibilidade de entrar às vezes num ambiente e falar: pesado aqui, hein? Nossa, que lugar pesado, difícil. Alguém já entrou num ambiente que você olhou assim e falou: meu Deus, que ambiente pesado. Alguém já teve essa experiência? Mas tem ambientes também que você se conecta e fala assim: nossa, senti uma paz. Menino, conversei com olha, a pessoa me passou uma paz. Olha, aquele lugar, aquele ambiente me transmite uma paz. E hoje eu quero te mostrar a história de um líder com um discípulo jovem,
que ele estava se conectando com o medo, com o sofrimento. E quando você se conecta com o medo, com a dúvida, com o sofrimento, você só vai ver coisa ruim. Mas quando você se conecta com quem tem visão, com quem tem estrutura, com quem enxerga além, meu irmão, você vai adiante. Se você puder e a sua condição física permitir, levanta as suas duas mãos e diga: eu fui chamado para algo maior. E onde eu me conecto, me faz avançar. Você recebe isso no seu coração? 2 Reis, capítulo 6, eu vou ler do versículo 8 ao 18. Uma situação difícil, um exército encurralando, uma visão de não tem saída. Talvez um jovem está com uma vida sem saída, um casal está com uma vida sem saída, um sentimento sem saída, uma tristeza que parece que está sem saída. Mas onde você se conecta, pode fazer você avançar, ou pode fazer você se entregar. Ninguém mandou você entrou aqui. Já que você entrou aqui, você vai se conectar com o único que pode fazer você avançar. Qual o nome dele? O Rei da Glória. Ora, o rei de Arã estava em guerra contra Israel. Depois de consultar os seus oficiais, disse: montarei o meu acampamento em tal lugar. No entanto, o homem de Deus mandou uma mensagem ao rei de Israel: evite passar a tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim, o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes Eliseu alertou o rei, que tomava as devidas precauções. Isso enfureceu o rei de Arã, que, convocando os seus oficiais, perguntou-lhes: vocês não me contarão qual dos nossos está ao lado do rei de Israel? Um dos oficiais respondeu: nenhum de nós, ó rei. Meu senhor é o tal de Eliseu, o profeta. Resumindo, aquele que se conecta com Deus. Quem se conecta com Deus tem informações privilegiadas. O profeta que está em Israel, que conta ao rei de Israel até as palavras que tu falas no teu quarto. Melhor espionagem é você estar na palavra de Deus. O rei ordenou: vão, descubram onde está, para que eu mande capturá-lo. Quando informaram que o profeta estava em Dotã, o rei enviou para lá uma grande tropa, diga, uma multidão, para destruir alguém conectado com Deus. Isso. Grande tropa com carros, cavalos de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do Senhor levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu Senhor, o que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que aqueles que estão com eles. Quem está conectado com Deus não teme. Quem está conectado com Deus não tem medo. O profeta respondeu: não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que aqueles que estão com eles. Então Eliseu orou. A melhor conexão se chama oração. Senhor, abre os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do servo, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carruagens de fogo ao redor de Eliseu. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: fere este povo de cegueira. Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Você se conecta
conecta, Deus te abençoa. Você se conecta, Deus abre os seus olhos. Você se conecta, Deus traz livramento. E esse jovem que era um discípulo de Eliseu, quando ele vê uma situação difícil, ele se amedronta, ele só vê a dificuldade. Por isso que eu estou dizendo, você escolhe o lugar que você se conecta, e Deus ele vai te usar de acordo com o nível de disponibilidade que você está disposto a entregar. Esse fim de semana, Deus marcou jovens, e jovens vão sair com uma disposição única para enxergar aquilo que Deus ele tem para a sua casa, para a sua vida e para a sua família. Esse moço acordou mais cedo. Esse moço era uma pessoa motivada, mas não adianta eu estar motivado despreparado. Todo motivado despreparado traz problema, mas todo motivado conectado com Deus, ele encontra a solução. Esse homem acorda cedo, ele sai da casa. Quando ele abre a casa e ele vê um grande exército, sabe o que ele faz? Ele começa a recuar, ele começa a voltar para trás. Mas a sorte dele é que tinha uma igreja, é que tinha um pastor, é que tinha uma liderança que estava pronta para conectar aquele jovem entusiasmado, apaixonado, para não enxergar os problemas que estavam fora, mas começar a enxergar a um Deus que está dentro. Levanta as suas mãos, meu irmão, porque todos os problemas que tentou te cercar, que tentou paralisar a sua casa, hoje, meu irmão, vai vir uma ordem de Deus ao seu favor. Hoje o poder de Deus vai chegar na sua casa. E aquilo que para você era o fim, aquilo que para você te aprisionava, hoje a conexão com o céu vai fazer você enxergar diferente. Hoje está vindo o colírio do céu para os seus olhos. Deus está levantando uma geração de visão. De visão vai ser de acordo com a sua disponibilidade. Você escolhe. Você escolhe. Você escolhe onde se conecta. Quem se conecta com um problema trava. Quem se conecta com um propósito avança. Cadê os jovens com propósito? Pastor, mas eu não estou entendendo. Pastor, eu estou passando uns BO aí. Pastor, minha casa está difícil. Porque esse jovem não entendeu. Como é que pode? Estou em Deus, estou com um profeta, e está um monte de inimigos cercando para me matar. Não estou entendendo nada. O período que muitas vezes você não entende é um momento que Deus mais trabalha na sua vida. Porque ele começou a história não entendendo nada, mas no final ele viu o grande agir de Deus naquela casa, naquele ambiente, porque ele escolheu o ambiente que ele iria se conectar. Lá fora estava tudo trevas, lá dentro tinha um homem de Deus, e Deus só precisa de um jovem, um homem, uma família que vai se conectar, meu irmão, não na horizontal, mas na vertical. E a ordem de Deus essa noite é: abra os olhos do moço para que ele veja. Esse fim de semana Deus ele trabalhou abrindo os olhos da sua filha, abrindo os olhos dos seus filhos, e uma geração que não vai se acovardar, mas vai avançar, está nascendo nesse lugar. Diga: você escolhe. Você escolhe, você escolhe, você escolhe, você escolhe. E Deus está dizendo hoje: escolha a fé, escolha a minha presença, escolha se conectar num ambiente que em um piscar de olhos Deus muda tudo. Vamos dizer que aqui é a porta onde ele sai. Meu Deus, a coisa está feia aqui. Ele se conectou com um ambiente poluído. Ele vai até o profeta. O profeta fala: Deus, abre os olhos do moço. Num piscar de olhos, ele volta para o mesmo ambiente, com o mesmo problema, com a mesma família, com os mesmos BO,
Mas ele voltou naquele ambiente conectado com algo, meu irmão, que era muito maior do que o número de inimigos que tinha naquele ambiente. Quando ele vai no mesmo ambiente, quando ele vai no mesmo lugar, ele viu carros e cavalos, não normais, mas cheio de fogo. O fogo representa a presença de um Deus que está vivo. Só quem está incendiado joga a sua mão assim e diga bem alto: é num piscar de olhos que a minha vida está sendo transformada. É num piscar de olhos que eu tomo uma decisão de morrer para o mundo e de nascer para Deus. Receba isso sobre a sua vida. Deus está dizendo: calma, eu posso mudar tudo, e vai ser em um piscar de olhos. Pastor, mas por que Deus ele permite isso? Pastor, eu estou tão bem, eu estou meio que até arrepiado de pensar só em chegar em casa. Porque algumas situações acontecem. Porque na primeira vez que ele abriu a porta, ele já viu já os carros e cavalos do Senhor, que numericamente era muito maior. Por quê? Porque às vezes Deus ele permite alguma situação para ver qual vai ser a sua reação, para ver qual vai ser a sua atitude, para ver qual vai ser o seu comportamento, para ver só onde você vai se conectar. Se você deparar com um problema, se conectar com alguém mais problemático, o problema multiplica. Mas se você se deparar com um problema no dia mal, mas se você se conectar com pessoas, com homens de Deus, porque você escolhe o lugar que você se conecta, meu irmão, é num piscar de olhos que Deus ele pode dar solução. Deus está dizendo para alguém aqui essa noite: eu estou resolvendo algo para a sua vida que era improvável. Eu estou trazendo uma solução do céu para a sua vida, mas você hoje precisa escolher qual é o lugar que você se conecta. A cruz foi o maior lugar de conexão, onde aquele meu irmão que se conecta com a cruz, se conecta com Jesus, ele garante a salvação. Oh Deus, abra os olhos de cada pessoa que entrou aqui na nossa igreja hoje. Pastor, mas por que aquele jovem no céu correndo? Imagina. Quem que estuda em alguma escola aí já teve umas confusão, umas brigas lá? Já teve briguinha lá? Não? Teve ou não teve? Quem era de confusão? Era de confusão, gostava de umas porradas, apanhava bastante. P9 apanhava bastante. Então, Ô P9, chega aí, P9, chega aí. P9 valentão. Eu quero 10 jovens desse lado aqui, ó, 10. Isso. Tá bom, só 10, vai lá. Vamos ver se o P9 é inteligente ou se ele é valentão ainda. Vamos dizer que na hora do intervalo, alguém pisou no pé do P9. Chega aí, Pedrinho. Pisa no pé do P9, mas não suja o tênis dele não, só finge, tá bom? Aí ele falou: ô maluco, eu vou te catar na saída. Aí você fala: ah é? Você vai me catar? Então tá bom, chama os caras aqui. Dá um tempo. P9, você é inteligente. Te amo, tá? Pode voltar lá pro seu lugar. Escuta isso. Talvez se sou eu e você, quando abriu aquela porta e viu carros, cavalos e cavaleiros, ou ia enfrentar, ou ia sair correndo para qualquer lugar. Quando essa geração estava perdida, eles correram para o melhor lugar. E o melhor lugar com Jesus sempre tem a melhor saída. Porque ele correu desesperado, mas correu para a igreja, correu para a presença, correu para se encontrar com Deus. E Eliseu aquele tempo era Deus falando no meio do povo. E você lembra que Deus revelava para Eliseu até o que estava no secreto do rei inimigo? Esse fim de semana Deus contou muita coisa pra gente que ministrou lá sobre a vida de vocês.
E aí, ao invés de eu te arrebentar, de eu te maltratar, nós lançamos uma palavra, e essa palavra tem poder de gerar uma saída. Levanta as suas mãos, onde você estiver nesse lugar, e repitam comigo: Jesus, Jesus, Ele tem a melhor saída. Diga: aquilo que eu não vejo agora, Deus me recompensa amanhã. Segura. Quando ele viu a primeira vez, o que ele viu? Só B.O., diga B.O. Ele voltou. Deus abre os olhos do moço. Quando ele olhou a segunda vez, ele viu a provisão, diga provisão. Diga: quem está conectado com Deus, a visão libera acessos. Levanta a mão de novo, porque esse mês de maio será um mês de acessos liberados de Deus. Pastor, quando vai ser? Pode ser num piscar de olhos, que uma grande transformação vai chegar para a sua vida. Segura. Quando ele olha, ele viu qual possibilidade? Nenhuma. Ele só viu o inimigo se levantando. Mas quando ele volta, Deus falou, o profeta disse: abre os olhos do moço. Agora ele enxergou outra possibilidade. E o melhor, Eliseu, quando saiu, falou: está mexendo com o meu menino? O que vocês querem aqui? Aí Eliseu não enfrentou, Eliseu se conectou. E você define o lugar que você se conecta. E quando ele orou, ele disse: Deus, cega eles, impeça que eles vejam. Deus está cegando, meu irmão, muito inimigo, muita potestade, muito principado, muito levante que estava contra a sua vida. E num piscar de olhos hoje, Deus, Ele pode fazer você voltar a enxergar as possibilidades, se conectar com a presença de Deus. E num piscar de olhos hoje, Deus pode falar: cega o inimigo que está se levantando contra essa vida. Depois você lê o texto, que eu não sou obrigado a ler tudo. O que acontece? O exército veio para tentar matar Eliseu, sim ou sim? O discípulo, quando foi ver, estava com a visão distorcida. Eliseu, que se conecta com Deus, tem tanta autoridade, que ele pediu: Deus, abra os olhos do moço e cega o inimigo. Cadê os 10 amigos? Vem cá os outros amigos que colocaram o P9 para correr. Cadê? Vem cá de novo. Agora, P9, fica de pé aqui no meio com mais 10 amigos. Liga a luz. Levanta aí. Ajuda o P9. Vocês jogaram no time do P9. Olha lá, hein? Oitava A contra oitava B. Agora o negócio vai ficar. Escuta. Vem cá, P9. O P9 vai abrir a porta, e quando ele olha, ele vê um exército inimigo. Ele fala: meu, vou voltar para me conectar com meus camaradas lá. Aí tem um homem de Deus. Esse homem de Deus diz: abra os olhos do moço. E quando mandou abrir os olhos do moço, mandou cegar todos eles. Vocês queriam pegar o P9 e quebrar, mas agora fecha os olhos. Mas pode olhar, tá bom? Para vocês não cair. Agora, quando eles fecham os olhos, sabe o que Eliseu faz? Ele pega aquele exército que queria matar Eliseu e o seu discípulo, só porque eram usados, só porque eram conectados com Deus. E eles pegam aquele exército inteiro, finge que vocês estão com os olhos fechados, mas está aberto. E vem comigo. E vem cá, não, você queria bater? Rapaz, Eliseu é um cara difícil. Eliseu, ele era calvo, careca. Então, assim, imagina só, ó, vai lá e pega o careca. Era fácil, Eliseu era assim, é só você ler a Bíblia. Deus cega os inimigos. E Eliseu vem cá, não, rapaz, está muito bravo, pega essa espada, dá a espada aqui, deixa eu guardar, vem para cá. Vocês estão com os olhos abertos para não cair, né, pelo amor de Deus. E vem, o P9, não, rapaz, fica tranquilo. Vocês são de Arã? Tá bom, vieram matar Israel?
Rapaz, está muito violento o país. Tira as armas, né? Está muita violência. Isso. Oh, meu Deus. Olha que coisa mais linda. E aí, meu irmão, olha o que Deus ele faz. Porque você vai ter aquilo que você se conecta. Quando chega para Israel, os caras estavam com a faca nos dentes. Falaram, agora vamos arrebentar. Aí Deus fez abrir os olhos deles. Abre os olhos. Cadê a espada? Aí tem o exército cheio de espada. Levanta a espada. E aí, meu irmão. Agora, olha o que acontece. Olha o que acontece. Os caras chegam para Eliseu e falam, deixa eu matar eles. Fala para ele, deixa eu matar eles. Calma. Você sabe quem se conecta ao que faz? Eliseu mandou alimentar o inimigo. Ah, pastor, comigo é ferro e fogo. Deu não, deu de um lado, deu no outro. Não estou nem aí não. Aí é o seguinte, vamos dizer que o 8º A viesse no 8º B e coro no 8º B. O que ia acontecer na outra semana? O 8º B ia chamar os irmãos e ia bater no 8º. Aí o 8º vai falar, agora deixa comigo, eu vou chamar meus amigos. Aí fica aquele negócio, vai para lá e vem para cá. A guerra vai acabar quando? Então Deus ele está dizendo, hoje eu estou abrindo os seus olhos para as pessoas que estão te afrontando. Não é para você retrucar, mas é para você alimentar. Sabe por quê? Porque quem se conecta com Cristo tem um caráter de Cristo, faz o que Cristo faz, alimenta até o inimigo. E a Bíblia diz que depois de serem alimentados por um grande tempo, não houve mais guerra naquele lugar. Aplauda esses jovens, aplauda a Jesus, porque hoje Ele está abrindo a sua visão. Grite bem alto, Deus tem possibilidades para esse lugar. Agora P9, quando você viu os caras aqui, temeu ou não temeu? Não. Os 10 caras em cima de você, não? Pessoal, vamos pessoal. Rapaz, Tiago, pega ele ali para mim. Não, tô brincando. Teme, irmãos. Mas talvez o que está temendo não é algo natural com os olhos, mas é a preocupação de uma conta, é preocupação com o seu ministério, é preocupação que vai acontecer amanhã, é preocupação se os seus filhos vão permanecer na presença. E sabe o que está acontecendo, meus irmãos? Às vezes o jovem fica 20 anos na loucura, 2 meses na igreja. Não é o caso de vocês, mas tem muitos pais que querem jogar a responsabilidade para a igreja. O que tiver no nosso controle nós vamos fazer, mas os pais precisam trabalhar em conjunto com a igreja. Nós estamos no Brasil, nós estamos em São Paulo, nós estamos na Zona Leste. Seu filho pode sair daqui e ser roubado. Seu filho pode sair da escola e ser roubado. Seu filho pode sair de um curso e ser roubado. E às vezes está acontecendo, o jovem sai, acontece alguma coisa e a culpa é da igreja. Mas é o único lugar que está ajudando. E às vezes eu queria conversar com alguns pais, inclusive minha sala está liberada para a gente bater um papo um dia, tomar um café. Porque eu queria conversar com o pai, que às vezes o filho está nas drogas, se mata nas drogas. Eu não vejo nenhum pai conversando com um traficante, mas eu vejo um monte de pai valente querendo confrontar a igreja. O traficante vai lançar um lamaçal que não vai acabar só com o seu filho, vai acabar com toda a família. A igreja está abrindo as portas para abençoar o seu filho e abençoar a sua família. Mas onde as pessoas querem confrontar? Mas hoje Deus ele quer abrir a nossa visão e dizer: ajude, colabore. Se você tem uma filha de 13 anos, meu irmão, cuide dela. Traga ela na igreja, busque ela depois do culto. Pastor, eu não tenho tempo. Daqui a pouco você pode ter tempo de visitar na prisão, de visitar para levar fazer um exame de ultrassom porque está grávida. Nós escolhemos onde nos conectamos. Eu estou falando isso porque a minha esposa com 16 anos de idade foi mãe. Não vou dizer que é culpa do pai, culpa da mãe, mas talvez nós hoje que estamos tendo aí o conhecimento, que Deus ele vem abrir a nossa visão e que nós venhamos fazer mais para aqueles que estão na nossa casa. Porque a Bíblia diz: se você não fizer primeiro para os da sua casa, você é pior do que o infiel.
Então é hora dos pais invadirem a igreja. Não é os jovens invadirem a igreja, é os pais invadirem a igreja, é os pais motivarem os filhos. Pastor, quando isso vai começar? Quando Deus não abriu os olhos do moço, mas abria os olhos de toda uma família. E hoje Deus ele te trouxe, porque você é um abençoado, você é uma abençoada, porque hoje você vai receber o seu filho de volta, com uma transformação única, com um poder único de Deus, com um mover espetacular daquilo que Deus ele fez. E eu não preciso temer, eu preciso entender que Deus está comigo. Sabe por que o profeta disse isso? E o grupo de louvor já pode subir. É porque ele sabia, Eliseu, quem estava com ele. E quando eu temo, quando eu estou incrédulo, na verdade é uma característica de quem não confia que Deus está comigo. Você entende que hoje Deus ele está contigo? Você entende que hoje, mesmo com problema, dificuldade, às vezes um monte de maquiagem, mas mesmo assim Deus está comigo. Deus ele cuida de você nos detalhes. Deus ele tem colocado a mão nos seus filhos. Mãe, você não vai visitar o seu filho no necrotério. Você não vai no fórum da Barra Funda numa audiência de custódia. Você não vai numa fundação casa. Você não vai pegar o seu filho que talvez sofreu um acidente de moto. Um filho que às vezes está preso em ferragens, porque entrou num carro e participou de um racha e morreu. Você não vai visitar o seu filho em um ambiente que vai ter várias viaturas, highlight ligado, e o seu filho coberto por jornal. Deus ele está dizendo hoje, abre os olhos. Você só tem aquilo que você valoriza. E hoje Deus está dizendo para muitos aqui hoje, se você não fizer primeiro para os da sua casa, eu te considero como pior do que o infiel. Mas hoje Deus ele quer uma conexão entre igreja, entre jovens, entre pais, entre a presença, entre a unção, entre o quebrantamento, entre o choro, entre a lágrima e entre o renovo do Senhor. Eu acredito, assim como essa luz está nos clareando, que muita gente vai experimentar um grande favor de Deus para esses dias. Fique em pé só quem acredita que Deus está contigo. Se Deus está contigo, então você pode agora o adorar. Você pode agora agradecer, porque você veio pegar o seu filho na casa de oração, na casa da presença. Deus ele está dizendo, Pai, lembra dos problemas que Ele te deu, lembra das preocupações que Ele te deu. Talvez tem filhos seus que ainda não estão na igreja, mas Deus ele está dizendo para algumas pessoas aqui hoje, abra os olhos dos pais, abra os olhos dos filhos, para que eles vejam. Hoje eles podem estar perdidos, mas eu estou liberando possibilidades, eu estou liberando visão. Em pouco tempo, em um piscar de olhos, Deus está colocando tudo no lugar. Se você crê nisso, levanta as suas mãos e começa a adorar. Por quê? Porque você não está sozinho, Deus está contigo. Espírito de Deus, sim, sopra sobre nós. Espírito de Deus, sopra sobre nós, toca os nossos lábios, perdoa os pecados. Espírito de Deus, sopra sobre nós e aviva-nos, e aviva-nos. Você não está sozinho. E aviva-nos, Senhor. Vem, Espírito
altar, fogo que consome. Santo é o teu nome, a palha seca queimará. tire as cinzas do altar, fogo que consome. Santo é o teu nome, e vem, Espírito Santo, vem, aviva a tua igreja. A palha seca queimará, tire as cinzas do altar, fogo que consome. Santo é o teu nome, a palha seca queimará, tire as cinzas do altar, fogo que consome. Salmos 34, versículo 7 diz o seguinte: e o anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que os temem, e ele os livra. O anjo do Senhor é sentinela, e ele livra aquele que os temem. Você escolhe onde se conecta. E hoje Jesus está te chamando do jeito que você está, da forma que você se encontra. Pastor, mas eu não preciso primeiro ver. Não, Deus já abriu seus olhos. Deus já te mostrou. Agora você escolhe o ambiente que você se conecta. E se hoje você quer se reconciliar com Jesus,